Ótimo. Nós estamos passando as perguntas do dia 8 de julho. A próxima pergunta é da Neuriane Oliveira. Mentor, em situações de indecisão, como posso entrar em contato com meus mentores e guias espirituais para receber seus conselhos? Este é um dos pontos muito importantes que precisamos desmistificar. Não precisa ritualística alguma para nos contatar. Basta apenas pensar ou lembrar que nós já temos a informação. O que precisamos, sim, estudar, desenvolver e buscar é como armazenar as informações que passamos a vocês todos os dias. Olha, talvez até possa parecer um pouco de exagero, mas de 100 palavras que falamos, talvez vocês consigam captar 2 ou 3. Então, o problema da comunicação não é daqui para vocês, mas é de vocês para nós. O que você tem feito para se conectar consigo mesmo? Você tem tirado um tempo para viver, para sorrir, para meditar, para orar, para ir na missa, para ir na mesquita, para ir na sinagoga, para ir ao terreiro de Umbanda, para ir à casa espírita, para ver um amigo ou para ficar em silêncio? Estes são os veículos das comunicações. O que me veio na mente foi sua exortação no início, né? Nunca duvidem que estamos ao lado de vocês. E às vezes a gente gravando com o mentor, muitas vezes, mesmo assim, a gente ainda esquece isso. A próxima pergunta é da Maria Anunciata. Boa noite, mentor. Tenho uma filha de 54 anos, eu tenho 72. Ela tem muita mágoa e ciúme dos outros irmãos. Será karma? Não, não é karma. Hoje é o dia de desmistificarmos inúmeros termos. E começo respondendo desta forma também. Karma é a junção de todas as forças no ser humano, principalmente as boas. O karma não é ruim. Nós que associamos o karma a algo pesado e difícil, mas o karma também é o nascimento amoroso de teus filhos. Os momentos mais felizes da tua vida também foram um karma. Por isso, não pense desta forma. Nesse seu caso, minha querida filha, trata-se apenas de um espírito rebelde que veio com a tarefa de ser esclarecida, ensinada nos processos dos ciúmes, da inveja, da insegurança, dos medos. E o espírito, ele traz, mesmo que guardado no seu inconsciente, as lembranças de tudo que vivia, de tudo que viveu. E neste caso, como foram aproximados todos em uma mesma família, é normal que ressalte uma vez mais os mimos aos quais sempre teve acesso. Mas veja que nem tudo o que se responde apenas com as vivências das vidas anteriores. Hoje, precisaríamos, nós todos, inclusive você, minha querida irmã, fazer uma pergunta. Como tenho eu demonstrado o meu amor, o meu afeto para com os meus filhos? Será que para algum, por eu sentir mais fraco, por eu sentir mais frágil, eu não dou um pouco mais de atenção? Quando assim o fazemos, alguns irmãos olham
como uma preferência, mesmo nós sabendo que não é. E então começam a despertar as energias dos ciúmes, da inveja, da insegurança. Veja, minha querida amada filha, que neste momento eu apresentei duas vertentes de conhecimentos a ti. A das vidas anteriores e a da vida em curso neste momento. Geralmente o que ocorre é a união das duas. Excelente. O Antenor Pacheco perguntou assim: amigo mentor, qual a verdade sobre os 3 dias de escuridão? Quantos dias de escuridão será que já vivemos? Muitos. E veja que os dias de escuridão não serão 3 dias e 3 noites seguidas, mas são etapas que a sociedade vive. Assim como também muito fala-se dos ceifadores. Muitas vezes, meus queridos irmãos, recebemos mensagens de irmãos espirituais que não estão preocupados com o equilíbrio, com a evolução, com o esclarecimento. E então, começam a trazer informações cabalísticas. Perdoe-me, vou retirar esta palavra, porque não darei continuidade no desenvolvimento dela. Trazem palavras e mensagens muito intensas para chamar a atenção, para associar-se uma vez mais a preceitos e informações antigas que a massa gosta e necessita ouvir, como os livros do Apocalipse e tantas outras obras que prevêem o fim dos tempos. Se pegássemos, por exemplo, o capítulo 7 do livro dos Espíritos, onde fala-se sobre a lei da destruição, veríamos a importância que tem a destruição para a construção. Mas nós, acuados, medrosos, pensamos apenas como será a vida se terminar o planeta. E não se dão conta que todos os dias células no nosso organismo morrem, mas células são criadas. Quantos e quantos irmãos deixam a vida de forma prematura, de forma provocada ou até mesmo de forma natural, possibilitando também o ressurgimento da nova vida. Esta é uma das leis do universo. Agora, se pegarmos, por exemplo, a Idade Média, que foi um período muito revoltoso para todos aqueles que eram contra as leis regidas pelos governos da época. Aonde falar da circunferência da Terra, aonde expor que o planeta Terra é que girava em torno do Sol e não o Sol em torno do planeta, ou até mesmo fazer uma maceração de ervas e darmos para curar, tornavam-se perseguidos, se não mortos. Então poderíamos dizer que seriam anos de escuridão e não 3 dias de escuridão. Depois tivemos a peste bubônica, que preocupou
e assolou a sociedade. Recentemente, vivemos ainda os resquícios de uma pandemia global, mostrando-nos as nossas fragilidades, as nossas descrenças. Então, criamos teorias e teorias, mas não para unificar, e sim para separar, como muitas vezes ocorre ainda em algumas culturas, as castas, mas aqui as castas pelo intelecto. Eu acredito nisso, o fulano naquilo e o beltrano nesse outro. Então nos separamos e brigamos. Veja que só neste momento teríamos 3 longos dias de escuridão. Ou ainda 3 ceifadores. Não precisamos dizer nada ao contrário. O planeta Terra possui 3 processos importantíssimos de vida. O planeta Terra, seu núcleo, que possui energia, que possui movimento, que possui força, e que se movimenta, e que emana vibrações, e que emana energia. E ele se modifica a cada longo período da cronologia humana. Logo sobre ele temos a crosta terrestre, formada por rochas, por terra, por água. E estas são divididas em placas, porque como o seu núcleo se movimenta, então ela precisa também ser móvel para acompanhar as movimentações. Então temos a segunda importante ponto. Os vulcões, os elos de ligações entre as placas e o núcleo, que por vez em expansão precisa expelir para auxiliar no processo da depuração, da elevação e do crescimento de inúmeras substâncias do interior para o exterior da Terra. E temos ainda a outra parte, que é a camada mais densa que existe. Esta é formada e criada por nós, os habitantes físicos do planeta. Emanações que densificam-se intensamente, causando distúrbios e prejuízos físicos, emocionais e espirituais. Além disso, a falta da proliferação da cultura e da educação impede conceitos importantíssimos e básicos, como saneamento básico, como a escola, como a luz e a água para todos os lares. E nesse processo é que muitas vezes colocamos nossos lixos, nossos dejetos, tudo aquilo que descartamos nos rios, nos córregos, nas ruas. E então criamos um outro e gigantesco problema, causado por nós mesmos. Veja o quanto ainda temos que melhorar como seres conscientes apenas. E então poderemos ver o caminho longo que ainda temos para nos elevar como seres de luz que fomos e somos destinados a ser. Excelente, mentor. Fábio, você tem uma pergunta que gostaria de fazer? Ou eu posso passar para a próxima? Pode passar, Robson. As perguntas estão muito interessantes. Eu só estou acompanhando aqui. Gratidão ao mentor aí pelas respostas bem profundas. Então, essa é a última pergunta. O Reginaldo Sacramento Ribeiro
falou assim: querido mentor, primeiro quero agradecer toda a luz e amor enviado a mim e às pessoas que estão à minha volta. Se não for pedir muito, poderia me ajudar a saber se estou seguindo no caminho correto? Está sim, meu querido filho. Você está seguindo sim no caminho correto. Claro que por vezes nos sentimos perdidos, sozinhos, abandonados, mas esta não é uma realidade. Muitas vezes, nossos queridos irmãos que nos acompanham assim gostariam que pensássemos, para que então tenhamos ao mais a oportunidade da desistência. Precisamos sempre lembrar que o caminho não importa o que fazemos. O caminho será sempre o caminho. Agora, para pavimentar, para cuidar, para iluminar este caminho, precisamos de algumas poucas e básicas ferramentas. O amor, o respeito, a tolerância, a paciência. E então, tudo o que realizarmos será na mais infinita harmonia. E nesta estrada não haverá pedágios para cobrança, mas apenas paisagens belas para apreciação. Porque vós sois merecedores. E então, a este merecimento vos é dado. Ah, se o ser humano descobrisse a força que tem as iluminações dessa estrada, com a paciência e com a tolerância, não mais se mergulharia nas trevas da ignorância. Lembra-te, amai a ti com toda a força e com todo o amor do Cristo. E amai vosso semelhante, como você aprendeu então se amar. E desta forma, tenha certeza absoluta que amarás o Criador acima de todas as coisas e forças. Obrigado, mentor. Essa lista de perguntas, ela terminou. Eu tenho outras perguntas de outros dias e 2 comentários desse dia. Será que a gente encerra ou prossegue com as perguntas? Há quanto tempo estamos aqui gravando, meu querido filho? O vídeo agora vai completar 40 minutos. Então vamos para mais estas 2, se vocês não tiverem compromisso, claro. Certo. O horário de vocês é mais caro que o meu. O meu horário está livre. Queria comentar só, né, da resposta anterior ali, que eu, particularmente como cristão, né, desde pequeno inserido nesse meio da igreja e agora caminhando mais dentro de uma linha, vamos dizer assim, da doutrina espírita mesmo, mas com a mente aberta para as outras questões que eu entendo como positivas, a gente buscar ali o evangelho, né? Eu sempre costumo falar que são ali nós encontramos as diretrizes para uma vida melhor, né? Então, se nós estivermos com dúvidas a respeito de como caminhar, né, e procurar um caminho para caminhar com mais segurança, acho que ali estão as respostas que a gente precisa, né? Nos momentos de aflição, nos momentos que a gente tem dúvida, acho que olhar com carinho ali para o Evangelho, para os ensinamentos que Jesus nos apresentou, né, como caminho, verdade e vida, né? É só uma dica para o nosso irmão. Obrigado por completar com tão bela informação, meu querido irmão. Muito bem. Então, um comentário da Roseli Silva. Olá, boa noite. Mentor, me ajuda a limpar minha casa dos males que estão impregnando. Limpa tudo em nome de Jesus, amém. Fortalece minha fé, amém. Gratidão. Veja que nesta simples oração isto ocorreu.
o ser humano precisa aprender a força que possui quando eleva o coração em sinceridade e as palavras alcançam as mais distantes frequências do universo, apenas pela gratidão, pelo amor e pela solicitação. Esta casa foi limpa, inclusive nós estávamos lá. Lázaro, Estevão, Ezequiel, Marco Túlio, eu, estávamos todos lá, trabalhando nessa equipe tão grande. Então, o segundo comentário, que acaba se tornando uma pergunta, da Kelly Tretin. Mentor, pode um espírito, ao reencarnar, rejeitar seu corpo de carne? Com mais frequência do que imagina. Em alguns casos, onde a reencarnação é recompulsória, ela é compulsória, perdoe-me. O espírito, ele é apenas unido ao corpo. Ele não tem a escolha e não tem o direito à escolha. Ele precisa passar por isso para que deixe de se agravar ainda mais no mundo espiritual. Então, nestes casos, geralmente são em pais que necessitam muito despertar o amor e quebrar as perseguições pelo novo sentimento do amor. Nestes casos, muitas vezes, os espíritos se negam ao reencarne e fazem de tudo para provocar os abortos. Magnetizam porque são hábeis na tarefa. Criam situações através das magnetizações, da densificação de energia, provocando o aborto espontâneo. Outras tantas vezes, a energia é tão tóxica que acaba intoxicando o organismo da mãe ou o relacionamento com os pais. E então as discussões surgem, as brigas surgem e muitas vezes os abortos são provocados. Este é apenas uma pequena informação de tudo o que ocorre no mundo espiritual. Obrigado, mentor, pelas informações precisas. As perguntas do dia 8 de julho terminaram. Eu tenho outras anteriores, dependendo da sua intuição do que fazer. Hoje encerramos, meu querido filho, e a semana que vem gravamos e respondemos mais um monte de perguntas. Obrigado, então, pela paciência, pelo momento de esclarecimento, pelas energias, pelas palavras motivadoras. Que Jesus te abençoe. Amém. A nós todos. Sempre precisamos da bênção daqueles que nos amam e daqueles que amamos. E eu, usando das suas belas palavras, abençoo a todos vocês. Fábio Robson, em nome dos seus mentores, Rayashida e Marco Túlio. E também a todos que neste momento nos assistem. Paz e luz. Fiquem com Deus. Então, agora, agradecendo de novo ao mentor e agradecendo a Jordelei, que está retornando, pelo esforço, pela disponibilidade, e a gente sabe que é um trabalho bastante desgastante, né? Cansativo. Então, obrigado pela energia e pelo empenho, meu irmão. É o mínimo que a gente pode fazer num trabalho como esse. E hoje o dia promete, né? Porque eu já comecei fazendo um atendimento pela manhã. Essa gravação agora, linda. De tarde agora eu tenho mais uma sessão de auto-melhoramento, que é o meu momento de botar para fora as coisas. E de noite temos uma live também, que vai ser, parece que longa. Dizem que dá mais de 2 horas. E
Isso, quando vocês escutarem esse vídeo, vocês já vão ter assistido a live, tá? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Tudo de